Oi, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto de metabolismo energético. Nós vimos na primeira aula, então, uma introdução sobre o metabolismo das células, né, que é um conjunto de reações, que podem ser anabólicas ou catabólicas, e elas são auxiliadas pelas enzimas. Na segunda aula, nós vimos, então, um processo chamado de respiração celular, que vocês recordam que nesse processo ocorre a quebra da glicose, na etapa glicólise. Em seguida, nós temos o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória. Hoje nós vamos estudar, então, aqui o que está faltando das etapas fermentação e fotossíntese. Vamos dar uma olhadinha aqui em fermentação. Então, o que é a fermentação, pessoal? A fermentação é um processo, né, bioquímico ou uma reação bioquímica que vai ocorrer exclusivamente na ausência de oxigênio. Então, se a gente tinha necessidade de oxigênio na respiração, a fermentação ela ocorre exatamente quando não tem oxigênio. Então, isso aqui é uma informação muito importante para vocês terem na cabeça de vocês. E qual o objetivo da fermentação? Gerar energia para a célula a partir da quebra da glicose. Então, se vocês estão vendo, estão conseguindo entender, é o mesmo objetivo da respiração celular, quebra de glicose para gerar energia. Como é o nome da energia? O ATP, né, que é a nossa moeda energética. Porém, na ausência do oxigênio. Quem vai fazer essa fermentação? Alguns fungos, algumas bactérias e as células musculares esqueléticas do nosso corpo. Então, como a gente estudou na respiração, a fermentação também vai possuir etapas, mas são bem mais simples, certo? Todo mundo tranquilo. Quais são as suas etapas? A primeira vai ser, inclusive, igual à respiração, que é a glicólise. E se vocês lembram, a glicólise, ela gera um saldo de 2 ATPs. Na verdade, é 4, mas como usa 2, só sobra 2. E a molécula de glicose ela é então quebrada em duas moléculas menores, que são 2 ácidos pirúvicos. Esse ácido pirúvico, ele vai ser utilizado para formar ou um ácido lático, através da fermentação lática, ou um etanol, através da fermentação alcoólica. Como que é isso, professora? Então, vai depender de qual organismo vai estar utilizando. Se o organismo faz fermentação lática, como as bactérias e as células do músculo, ou se esse organismo faz fermentação alcoólica, como é o caso do fungo. Então, outra coisa importante para saber aqui, essa reação, ela não gera ATP. Então, toda a fermentação só vai gerar um total de 2 ATPs. Nossa, professora, muito pouco? É, muito pouco. Mas isso pode acontecer várias vezes e é bem rápido. Então, é um processo curto. Para a necessidade da célula, ela acaba, através da quantidade de vezes, ela consegue a quantidade de ATP necessária para ela. Vamos relembrar aqui um pouquinho da glicólise. Esse é o mesmo slide que a gente viu na aula passada. Então, a glicose, na verdade, a glicólise é a quebra de uma glicose. Uma glicose é uma molécula, um açúcar com 6 carbonos. Então, aqui eu representei os 6 carbonos, certo? Quando aparecer em amarelo, vai ser um fosfato, uma molécula orgânica de fosfato. Para que a gente possa quebrar essa molécula, é necessário adicionar 2 fosfatos, um em cada extremidade. Com isso, há o gasto de 2 ATPs. Uma vez quebrado, nós vamos ter o quê? A liberação de prótons e elétrons. Faz parte da quebra das moléculas liberar prótons e elétrons. Esses prótons e elétrons não podem ficar de bobeira na célula. Quem chega para salvar? O NAD, que é a molécula aceptora de elétrons. Então, ela pega aqui o próton, o H, e vem de quebra aqui os elétrons. Então, não temos mais elétrons livres na célula. Em seguida, o que acontece? É preciso tirar esses grupamentos fosfatos daqui dessas moléculas. Com isso, para cada fosfato que for liberado, vai ser transformado da molécula de ADP, que é o precursor
da molécula de ATP. Então, formamos aqui 4 ATPs. Por que fica 2 no final? Porque usou 2, né? Usou 2 para trabalhar e ganhou 4. Então, um saldo positivo de 2 reais, de 2 ATPs, pensando em dinheiro. O nome dessas moléculas, quais são? São 2 moléculas de ácido pirúvico, né, com 3 carbonos. Qual é o saldo da glicólise? Uma glicose, 2 ácidos pirúvicos, 2 NADH e 2 ATPs. Então, o que vai acontecer em seguida? É muito simples, ó. Vamos começar aqui. A glicose, ela vai sofrer uma etapa de quebra chamada glicólise. Nessa etapa, nós vamos formar 2 ATPs, tá vendo aqui? E 2 NADH. E também 2 moléculas de ácido pirúvico. A depender do organismo, eu posso vir para essa setinha de cima ou para a setinha de baixo. Na setinha de cima, o que é que tem que saber, professora? Se for uma fermentação alcoólica, forma etanol. Beleza, a senhora falou isso. Mas qual é a coisa que a gente precisa saber mais? Forma também o gás carbônico. Então, forma bolinhas. Vai sair em forma de gás. A formação de gás carbônico, ela é o gás carbônico vai ser um resíduo aqui da transformação do ácido pirúvico para o etanol. Então, o ácido pirúvico, ele recebe o hidrogênio que foi liberado aqui na glicólise, ó. Esse NADH aqui vem para cá e libera o hidrogênio. Então, essa molécula de ácido pirúvico recebe um hidrogênio. Se recebe, ele reduz. No que reduz, forma o etanol, ou o álcool etílico. Se o organismo for formador de ácido lático, vai ser uma fermentação lática, o que vai acontecer? A mesma coisa. Vai reduzir essa molécula de ácido pirúvico aqui, usando esses NADs, certo? Para passar a molécula de hidrogênio para o ácido pirúvico, formando o quê? Um ácido lático. Então, ó, a gente tem aqui os 3 carbonos, 1, 2, 3, não perdeu nenhum, beleza? Só que no etanol, olha isso, tem 1, 2 carbonos, perdeu um para cá. Então, é basicamente isso. Forma um ATP para o consumo da célula e forma NADH, para que aconteça o quê? Para que esse NADH possa reduzir o ácido pirúvico e formar ou o etanol ou o ácido lático. Vamos ver de novo aqui de outra forma. Então, a fermentação é um processo que vai quebrar a glicose, certo? Glicose, glicose. E essa fermentação, ela pode ser alcoólica ou ela pode ser lática, ou láctica, com C ou sem C. Qual é o objetivo da fermentação? Gerar energia, certo? Quando essa fermentação é alcoólica, ela forma o álcool etílico, ou o etanol. Porém, nesse caso, como o álcool etílico é uma molécula menor, há a liberação do gás carbônico e formação da energia. Se for a fermentação lática, o ácido lático tem a mesma quantidade de carbonos, então não tem liberação de resíduo, apenas a energia. Quem faz a fermentação alcoólica são as leveduras, que são os fungos unicelulares. Quem faz a fermentação lática, bactérias e células musculares. Então, pausa aqui, anota direitinho que a fermentação ela pode ser alcoólica e lática. E anota todos esses detalhes, como, por exemplo, o resíduo de gás carbônico, que acontece apenas na fermentação alcoólica. Gente, só para finalizar aqui, a fermentação alcoólica, certo? Ela vai produzir, a partir da quebra da glicose, o álcool e o gás carbônico e energia. Nós utilizamos a fermentação alcoólica para a produção de pães e bebidas alcoólicas. Aqui vocês estão vendo uma foto do microscópio dos organismos responsáveis pela fermentação alcoólica, que são as leveduras, um tipo de fungo. E com relação à fermentação lática, são os nossos queridos derivados do leite, como queijo, iogurte, coalhadas, né? E tudo que vem a partir da fermentação do leite. Então, nós temos a glicose formando o ácido lático e energia
E esses bonitos aqui são todos produzidos com a ajuda das bactérias. Como eu falei para vocês, as células do nosso músculo podem produzir ácido lático através, então, da fermentação. Então, olha só, a célula, a gente está lá se exercitando, quando ocorre o excesso do exercício, não dá tempo o oxigênio chegar no músculo. E aí ocorre a quebra da glicose. Quebrou a glicose, a célula vai chegar num paradigma. Eu tenho oxigênio, não tenho oxigênio. Sem oxigênio, entra na fermentação lática, forma ácido lático e produz ali os 2 ATPs e vai mantendo com aqueles 2 ATPs com o que dá. Eu tenho oxigênio, não tem problema. Entra no ciclo de Krebs, respiração aeróbica, cadeia respiratória tranquila. Qual o problema? O ácido lático que é formado aqui, ele não é degradado de maneira rápida pelo nosso organismo. Então, o acúmulo dele no nosso organismo gera aquela dorzinha que a gente sente quando faz um exercício físico, né? Intenso, o organismo dolorido, cãibra, é o excesso de ácido lático no músculo. Olha que maravilha! Então, a gente já viu respiração celular e fermentação. Fermentação foi moleza, né? Vamos agora então falar um pouquinho da fotossíntese, certo? Um pouquinho mais complicado do que fermentação, mas a gente já passou por tudo isso, passa pela fotossíntese também tranquilamente. Então, acredito que todos vocês já ouviram falar em fotossíntese. Quem nunca ouviu falar ou não sabe bem o que é, vamos aprender agora. Então, foto vem de luz e síntese, é de síntese, né, de produção. Então, a fotossíntese, ela é a síntese de moléculas orgânicas ricas em energia, utilizando a energia da luz, certo? Quem produz esses organismos? Esses aqui da foto, quem são eles? São organismos autótrofos, né? É uma condição, não necessariamente obrigatória. Autótrofo é aquele organismo que produz seu próprio alimento. Pode ser por fotossíntese ou pode ser por quimiossíntese. Mas aí a gente vê isso em outro momento, que a gente vai falar só da fotossíntese. Para fazer a fotossíntese, tem que ter a clorofila. Então, são seres clorofilados. A gente vai ver o que é a clorofila. Eles precisam de luz, né? Pode ser energia solar, pode ser uma luz artificial. A partir da captura do gás carbônico, que é o CO2, é capaz de produzir glicose. Então, aqui a gente tem umas algas, né, unicelulares, a gente tem umas algas macro e temos aqui plantas também. Todas elas possuem clorofila. Quem quiser anotar, dá uma pausa e anota que a fotossíntese é um processo físico-químico a nível celular, a gente vai ver que acontece dentro de uma célula, realizado pelos seres vivos clorofilados, então tem que ter clorofila, que utilizam dióxido de carbono, CO2, e água para obter glicose, que é a fonte de energia, através da energia da luz solar. Pode ser outro tipo de luz, mas também é possível que essa molécula não seja necessariamente glicose, possa ser lipídio, possa ser proteína, mas a gente vai estudar só com relação à glicose. Vamos começar do começo, gente. Onde vai ocorrer a fotossíntese? A fotossíntese vai ocorrer aqui, ó, nessa organela chamada cloroplasto. Tá vendo aqui? Onde que tá essa organela? Essa organela tá dentro da célula vegetal, que a gente tem uma célula vegetal, parede vegetal. Tem as organelas aqui, que tá lá no tecido, né? Que se chama parênquima clorofiliano das folhas. Então, a maioria das vezes vai estar aqui nas folhas. O cloroplasto, ele tem uma membrana dupla, semelhante a quem? Adivinha? A mitocôndria, que era onde acontecia a respiração. E daqui a pouco a gente vê um pouquinho sobre a estrutura do cloroplasto. Mas, a título de informação, a fotossíntese mesmo vai acontecer aqui também. A utilização da luz, aliás, vai acontecer
no tilacoide, que é uma estrutura interna do cloroplasto. E como forma de armazenar energia, a gente vai ter nas plantas sendo o amido, né? Nos animais e nos fungos é o glicogênio, nas plantas é o amido. Então, onde acontece a fotossíntese? Numa organela chamada cloroplasto. Vamos ver aqui melhor esse cloroplasto. Então, como eu já falei, esse cloroplasto, aqui a gente tem uma foto de microscópio na célula vegetal e vários cloroplastos. Então, no cloroplasto a gente tem, o cloroplasto ele tem uma membrana externa e uma membrana interna, certo? O que é mais importante para a gente saber aqui? O que são os tilacoides? Os tilacoides são essas moedinhas aqui, tá vendo? São sistemas de membrana. Um conjunto de tilacoides se chama grano, vários tilacoides, grano. E tudo isso vai estar aqui disperso num fluido denso, semigelatinoso, chamado estroma. Então, decorem, anotem, gravem. Tilacoide e estroma é o local da fotossíntese. Aonde? No cloroplasto. Olha só, aqui a gente tem mais um cloroplasto cortado assim transversalmente. A gente vê aqui os tilacoides, né, formando um grano. E quando a gente pega uma membraninha, um pedacinho da membrana desse tilacoide, a gente chega aqui, ó, e vê as clorofilas. Partiu ver essa membrana. Opa, antes disso, vamos falar aqui um pouquinho sobre a fotossíntese. Pode ser uma questão de prova, de vestibular, pode ser uma questão de prova da gente, presta atenção. A fotossíntese produz substâncias orgânicas, certo? A gente está aqui focando na glicose. E como resíduo, mas um resíduo maravilhoso, vai ter o gás oxigênio, que é o oxigênio que a gente respira. E esse oxigênio a gente respira para usar onde? Na respiração aeróbica, por plantas, animais, né, nós, e qualquer outro organismo que use essa respiração. Então, nós temos aqui a captura de CO2, da molécula de água, a luz, que pode ser natural ou artificial, a molécula de clorofila pega essa luz e consegue, através de um processo que a gente já vai ver, formar a molécula de glicose e o oxigênio maravilhoso. Atenção para uma coisinha. Também ocorre como um resíduo a formação de água. Por que a gente não vê água aqui, professora? Porque essa é a fórmula reduzida. Quando a gente coloca aqui a quantidade de 12 moléculas de água que é necessário para capturar 6 CO2, conseguimos mostrar aqui que são formadas também 6 moléculas de água, certo? Então, preste atenção. Se eu corto esses 6 aqui com 6 daqui, aí dá certinho, fica 6 e 1, né? Quer dizer, 6 e nenhum no caso aqui. Professora, eu não estou entendendo. Você precisa saber que também produz água na fotossíntese, não só oxigênio. A gente não vê, porque aqui é uma forma simplificada de representar. Forma oxigênio e forma água. Na fotossíntese, forma oxigênio e água, além de glicose. Outra coisa muito, muito, muito importante. O carbono da glicose vem do CO2. O oxigênio vem da água. Carbono do CO2 e o oxigênio da água. Foram feitos experimentos, né? Mais de um experimento por mais de um cientista, marcando oxigênio, principalmente provando que o oxigênio vinha da água e não do CO2. CO2 vem para a glicose, o carbono. E o oxigênio vem aqui, o gás oxigênio vem da água. Ficou confuso? Acredito que não. Mais uma vez, a gente tem aqui a representação da fotossíntese. Nessa representação clássica, a gente só percebe que é formada uma molécula de glicose e 6 oxigênios. Porém, existe uma forma de representar mais correta, no qual a gente vê a formação da água. Então, a fotossíntese forma glicose, água e oxigênio. Importante, muito importante, o oxigênio vem da água. Quando quebra a água, forma oxigênio.
O carbono da glicose é o carbono do CO2. Como a gente viu na respiração e na fermentação, acontecem em etapas esses fenômenos, né, do metabolismo. Respiração eram 3, fermentação eram 2. Aqui na fotossíntese também são 2. Como é o nome dessas etapas? Etapa fotoquímica e etapa química. Gente, aonde está acontecendo isso? No cloroplasto. Aonde? Lá na plantinha, na parte verde da planta, que geralmente na folha. Duas coisas muito importantes. A etapa fotoquímica, foto é luz, precisa de luz, então se chama etapa clara. A etapa química não precisa de luz aqui, precisa dos produtos, mas não precisa de luz. Então, se não precisa de luz, chamou-se etapa escura. Vamos ver aqui rapidinho um resumo disso. Onde acontece a etapa fotoquímica? Anote tudo isso. Ocorre na membrana do tilacoide, onde ocorre a quebra da molécula de água e gera oxigênio. Além disso, gera ATP e NADPH. Aqui na planta, o NADH, o NAD se chama NADP, e quando ele está reduzido, se chama NADPH. Adicione um P de planta, vamos dizer assim. Então, quebra água, libera oxigênio, forma ATP, forma NADPH. Etapa com luz. Partiu a etapa sem luz, que é a etapa química. Acontece no estroma, que é aquele líquido gelatinoso que tem aqui no cloroplasto. No estroma vai acontecer a fixação do carbono, do gás carbônico, para formar o açúcar, que é a glicose. E também vai usar o ATP, então vai sobrar ADP e vai usar os prótons daqui, o hidrogênio, e vai sobrar o NADPH, e eles voltam para cá. Então, esse aqui é um resumo das duas etapas da fotossíntese. A gente já chega aqui num zoom, eu dei zoom aqui, ó. E o que é isso, professora? É a membrana do tilacoide. Lembra que a membrana do tilacoide? Tilacoide é aquele saquinho verde que tem lá no cloroplasto. Professora, eu já vi isso aqui em algum lugar, viu mesmo? Isso aqui é a cadeia transportadora de elétrons. E é bem parecido com a respiração, só que faz o contrário. Então, olha só, a etapa fotoquímica, ou fase clara, vai ocorrer no tilacoide, na presença de luz. Beleza? Quem capta a luz? Aqui, ó, a clorofila. A clorofila é um pigmento que é capaz de captar a luz e, com isso, usar a energia dos elétrons que são excitados com essa luz. Então, ocorre uma excitação de elétrons a partir da energia da luz. Se chama complexo de antena. Isso aqui que vocês estão vendo vai estar por cima, né? Aqui da membrana do tilacoide. Vai ter tanto clorofila quanto outros pigmentos. Nós vamos focar aqui na clorofila. Existem duas moléculas principais dessa cadeia transportadora de elétrons. Fotossistema 2 e o fotossistema 1. O que é um fotossistema? É um conjunto de moléculas especializadas em captar a luz. Beleza. O nome do 2 é P680 e do primeiro é P700. O que significa isso? Significa que esse aqui vai captar a luz em comprimentos de 680 nanômetro. Lembra que a luz tem um comprimento? Nanômetro. E esse aqui vai captar a luz em outro comprimento, 700 nanômetro. Professora, por que o 2 é primeiro do que o 1? Porque esse aqui foi descoberto primeiro, então se chamou fotossistema 1. Quando descobriu esse, colocou o fotossistema 2. Mas a gente vai ver que começa tudo daqui. E nós temos também as outras proteínas dessa cadeia. Olha os nomes delas aqui. Não precisa saber, decorado. Nós temos aqui o citocromo. Essa aqui é a plastocianina. Ferrotoxina. NADP redutase. Ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir um NADP, não é isso? E essa daqui, vocês já viram na aula de respiração. Se chama ATP sintase ou ATP sintetase. Seguimos. Começou aqui, o Sol nasceu na fazendinha, tem luz e excitou as clorofilas. Uma vez que eu excito as clorofilas,
eu consigo pegar essa energia, o fotossistema 2 consegue, com essa energia de excitação dos elétrons, quebrar a molécula de água em oxigênio, prótons e elétrons. Atenção, o oxigênio vai embora. Atenção número 2, a quebra da molécula de água vai fornecer elétrons e prótons para esse fotossistema aqui. O nome desse processo é fotólise. Dá pausa e anota. Vamos lá. O que acontece quando eu libero elétrons? Ele não pode ficar de bobeira. Aí ele vem para o sistema. Professor, eu estou lembrando disso. Exatamente, ele começa a pular de proteína por proteína. Nisso, ele vai atraindo os prótons. Chega aqui no fotossistema 1, é reenergizado esse elétron. E ele tem dois caminhos a seguir. Ou ele segue para frente. E aí, quando chega no final, o NADPH salva ele, porque ele não pode ficar de bobeira, né? Transforma-se em NADPH, que aí ele pega tanto o hidrogênio e atrai os elétrons para cá. Ou esse elétron volta. No que ele volta, ele pode ficar girando aqui. Girando, girando, girando. E aí a gente vai ver que quanto mais ele gira, mais ele traz próton para baixo. Beleza? O que acontece em seguida? O próton, porque aqui está mais concentrado do que aqui, ele tende a voltar. Ele volta pela ATP sintetase. E aí ele vai voltando, e toda vez que ele volta, ele gera uma energia, lembra? Essa energia é a energia na qual vai conseguir juntar um fósforo, né, um fosfato, a uma molécula de ADP, formando o quê? Nosso querido ATP. Vamos ver mais um pouco disso. Se essa molécula decide vir para cá, olha só, opa, deixa eu pegar a canetinha. Se ela decide passar para as próximas proteínas aqui, certo? A ferrodoxina e a ADPH redutase, o elétron vai ser capturado e aqui ele sai do processo. Então, isso aqui é uma via acíclica, porque ela é linear, não é cíclica, é linear. Porque ela vai se chamar fotofosforilação. Lembra que a gente acaba fosforilando uma molécula de ADP? Então, essa etapa no qual o elétron vem saltando e é capturada pelo NAD é chamada de fotofosforilação acíclica. Se tem uma acíclica, provavelmente a gente tem uma cíclica. Vamos ver. Como eu falei, a cíclica é quando o elétron ele decide, né? Ele volta aqui para uma proteína anterior e ele fica fazendo esse movimento, indo e voltando, indo e voltando. Esse ciclo se chama, esse fenômeno vai se chamar fotofosforilação cíclica. Ou seja, quanto mais ele ciclar aqui, mais ele vai trazer próton, mais ATP. Beleza? Gente, eu preparei aqui esse esqueminha para vocês verem mais uma vez que os elétrons vão passando e eles vão tomando o caminho cíclico ou acíclico. Vê só, esse aqui vai para o acíclico, vem aqui para o NAD, e esse vem para o cíclico. De certa forma, de todas as formas, está sempre o quê? Passando próton aqui para essa outra, para a região interna da tilacoide. Qual o objetivo disso? Formar ATP. Então, professora, a fase clara ou fotoquímica que ocorre no tilacoide na presença de luz, numa cadeia transferidora de elétrons, tem o objetivo de formar o quê? ATP e NADPH. Então, a gente vai usar isso aqui, né? Vamos sim. Bora ver no que é que isso vai dar. A gente começa aqui a falar, então, agora da próxima etapa, que é a etapa química ou fase escura. Mais uma vez, não acontece no escuro, vai acontecer ao mesmo tempo, por quê? Lembra que o ATP, ele é momentâneo, então, se está gerando ele aqui na outra fase, tem que usar ele aqui nessa segunda fase. Vai ocorrer aonde? No estroma. A fase clara, tilacoide. Fase escura, estroma. Então, olha só, nessa fase, o ATP e o NADPH, que foram gerados na etapa clara, serão utilizados para produzir a glicose. Então, aqui a gente tem a produção da glicose. Com o auxílio dessa enzima aqui, que se chama chamada rubisco. Essa enzima é a enzima mais abundante nas plantas
E, por consequência, visto que as plantas são um dos organismos mais abundantes, é a proteína mais abundante do planeta. Qual a proteína que tem mais quantidade no planeta? É a rubisco. Ela é responsável por quê? Produção de glicose. Então, produzir energia, com certeza, é algo muito importante. Vamos lá, gente, para a parte onde a gente forma glicose. Então, assim, é na fase escura ou na etapa química que vai acontecer a fixação das moléculas de gás carbônico para formar a glicose, onde ocorre no estroma. Como é o nome desse processo? É chamado ciclo de Calvin-Benson. Quem viu o ciclo de Krebs, tranquilo, vai entender isso aqui. É basicamente o contrário. Vamos ver aqui como é que acontece. Como eu falei para vocês, a enzima chamada rubisco, que é a enzima mais abundante do planeta, é a responsável por fixar esse carbono. Como? Ela vai utilizar essa molécula que já está no estroma, chamada RubP, que é uma ribulose, e ela vai juntar essa ribulose com o gás carbônico, 6 gás carbônicos, 6 ribulose, ela vai formar 12 moléculas de 3 carbonos. O que acontece? Serão adicionados, então, fósforo aqui nessas moléculas, com o gasto daquele ATP, 12 moléculas de ATP, lá da fase 1. Então, 12 moléculas dessas, moléculas de 3 carbonos, vão gastar 12 moléculas de ATP, formar ADP, e elas serão fosforiladas nas duas extremidades. Em seguida, vai ser doado os elétrons daquele NADPH que formou lá no final da cadeia e gerando NADP, que vai voltar para a etapa clara. Então, ADP e NADP volta para a etapa clara. O que a gente chegou aqui? A gente formou 12 moléculas de fosfogliceraldeído. Tá aqui, ó, pegal, fosfogliceraldeído. Dessas 12, 2 são usadas para formar glicose. Por quê? 2 moléculas, cada uma tem 3 carbonos. 1, 2, 3. E 2 delas vão formar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma molécula de 6 carbonos, que é a glicose. As outras 10 faz o quê, professora? Volta. E elas são recicladas com mais gasto de energia para formar mais moléculas de ribulose, né? Que é a RubP. O que é muito, 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 muito importante aqui? Preste atenção. É saber que a rubisco é a enzima responsável por esse processo de fixação do carbono através de uma molécula de ribulose, beleza? E aqui, a partir de 6 carbonos, eu formo uma glicose. Por quê? Porque a glicose tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Todo o resto aqui vai ser reciclado e vai ser utilizado de novo. Então, o ciclo de Calvin-Benson acontece no estroma, na fase escura, e é a fixação de 6 moléculas de gás carbônico para formar uma molécula de glicose. Fácil, né? Assiste de novo, acho que vai precisar, viu? Que é muita coisa mesmo. Como eu prometi para vocês, chegamos ao fim, certo? Que a gente tem só uma molécula, uma imagem para a gente revisar o que é a fotossíntese. Primeiro, o que é a fotossíntese? É um processo de reações químicas que formam a glicose, onde acontece a fotossíntese no cloroplasto, que é uma organela com 2 membranas externas, né? Uma interna e uma externa, e várias membranas internas. Nós temos o quê? A fase é clara, que é a fase fotoquímica que precisa de luz. Nessa fase é quebrada a molécula de água aqui na membrana do tilacoide, formando o gás oxigênio. Acontece a fotofosforilação cíclica e acíclica e a fotólise da água. O que gera nessa reação aqui? ATP e NADPH. Para quê? Para usar na segunda fase. Que segunda fase é essa? Segunda fase é a fase escura. Vai acontecer no estroma, na parte gelatinosa do cloroplasto. Lembrando que a clorofila é o pigmento aqui, além de outros que captam luz, excita os elétrons e consegue então quebrar a água. Gente,
o ATP e o NADPH vêm aqui para o estroma. E nessa fase nós temos o ciclo das pentoses, nada mais é que o ciclo de Calvin-Benson, no qual a enzima rubisco vai usar uma molécula RubP para formar PGAL, que é o fosfogliceraldeído, formando então a glicose. E o que sobra volta aqui para o ciclo. Precisa saber muito o que acontece em cada uma dessas etapas. E que essa etapa aqui, escura, ela não acontece de noite, ela está acontecendo na mesma hora, tá vendo? Mas a luz vai ser usada aqui para excitar as moléculas aqui. Ok, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo, viu? Até a nossa próxima aula.